estamos ao vivo. Nós vamos fazer uma dinâmica agora. Super interessante. Sobre naturalidade. Sobre a vida que acontece de maneira natural. Simplesmente fluindo. Uma vida sem restrição. A restrição que a gente impõe e que a gente autoriza os outros a imporem também. A impor também. Como é que é uma vida natural? A analogia que a gente faz, a comparação é como se fosse as águas de um rio. De uma fonte. Então existe uma fonte. Essa dinâmica é interessante. Sugiro que vocês prestem atenção. Existe uma fonte, uma montanha, e do topo da montanha brota água. Mas brota muita água. É como se fosse um rio nascendo, assim, de baixo para cima, assim, da montanha. A água doidado mesmo. E dessa montanha que brota essa fonte gigante, começa um rio. Lá em cima a montanha. E desce o rio. E o rio todo, o comprimento do rio, é a analogia do seu tempo de vida. É a sua vida, é esse rio. E aí, esse rio vai até um tanto. E existe ali uma barragem instalada. E é uma ficção essa dinâmica. Então não precisa fazer sentido em tudo. Tem alguns elementos aí que você vai entender. Essa barragem cerca o rio e segura o rio e não vaza água para baixo. A água dali some. Então lá da montanha sai água adoidado. É uma fonte gigantesca. E tá, começa o rio vai indo até lá embaixo. E tem a barragem. E tá travado e trava. E por conta da existência dessa barragem, tudo que tem para baixo, aonde era o rio, ou isso se transforma nessa situação para aonde poderia ser o rio. Ele não chegou a ser. Ele poderia ser. Aí que é a ficção, porque a barragem normalmente é construída depois, né? Que já tinha o rio. Nesse caso não teve. E aí tem a barragem lá, mas uma bela de uma barragem contendo a água do rio. Aí a gente para essa história aqui agora. Vou parar daqui a pouco a história. Aqui tem mais uns detalhes ainda. Nesta barragem tá você dentro do seu barco e tem uma porção de barcos lá. Você tá tocando a sua vida no seu barco. Só que seu barco tem um furo. Então você é obrigado a remar. Você tem que remar. Porque o fato de você remar, essa velocidade, esse movimento aí, ó, o seu barco não afunda. Sai água do fundo. Mantendo remando, tá beleza. E tem gente que pode entrar junto no seu barco para te ajudar a tirar a água do barco. E alternar com você na remada. Pode também. Dá para fazer 500 insights a partir dessa situação. Porque se você tem a capacidade, a imaginação, a capacidade de abstração, de se colocar lá nesse lugar, você vai ver, ó, que tem 2, 3 barcos amarrados um no outro, 2, 3 pessoas, aí tem um líder lá, tá mandando no barco dos outros.
Aí tem a maioria dos barcos que estão sozinhos. Tem vários barcos que tem 2 pessoas dentro. Tem muitos barcos de 2 pessoas que estão um querendo remar para um lado e um para o outro. E estão passando apuro com a água que está entrando. Isso aí vira para relacionamentos as analogias, aí, os pensamentos que vão brotando aí dessas situações. Mas que barcos que vão lá na fonte? Tem um rio para ir contrário. E é nesse caminho de subida do rio que os peixes foram. Os peixes só estão no caminho de subida. Os peixes não estão parados na represa. A água da represa não tem para onde ir, fica lá sem oxigênio, fraca. Os peixes estão subindo. Os peixes só tem peixe no rio, no caminho, para cima. Então, a sequência natural é os barcos quererem subir. E tem a relação com a subida do crescimento seu na vida. É indo em direção ao topo. E aí a pessoa aceita. Então tá bom, tem que subir, vamos nos esforçar para subir. A pessoa começa a buscar a subida intencionalmente. Vamos lá então, remar e tal. Vamos subir. Tem gente que não vai querer subir com você e vai falar para você não subir. Tem gente que você vai querer levar com você na marra para subir, mas elas não vão querer ir. Elas vão deixar você louco no caminho, porque elas vão ficar reclamando para você que elas não queriam ter ido. Você está levando, transportando elas para um lugar melhor e elas vão brigar com você e ser ingrata, falar, não era, eu não queria estar aqui. Porque aqui tem que remar muito. Lá na água parada, lá embaixo, lá na represa, lá pode remar bem menos. Só que durante a subida acontecem as surpresas que quem está lá embaixo não conhece. As pessoas que estão lá embaixo na represa não conhecem um senhorzinho que está na margem do rio lá em cima vendendo motor para colocar no seu barco. As pessoas lá debaixo da represa nunca vão saber que tem um senhorzinho lá que vende motor para colocar no barco, aí você põe o motor e ui, tal, com a outra mão você vai com a latinha, tira uma água e tal, e vai subindo, vai. E mais para cima tem um rapaz que vende protetor solar, pá. Vende chapéu, vende as proteções que você precisa para subir, tem lá para cima também. Dá pra. Tem negócio, tem o que fazer, tem onde pegar, tem onde se agarrar. Porque as pessoas que estão lá para cima querem te ajudar. As pessoas que estão lá para baixo, todas elas, uma quer competir com a outra e uma quer atrapalhar a outra. Não tem cooperativismo. Aquele grupinho de 2, 3 pessoas que eu falei que tinha liderança, não, aquilo não é líder, aquilo é chefe, aquilo é patrão. Ele está querendo ser do jeito dele. O líder é você que pegou o seu barco e foi sozinho, decidiu fazer a subida de noite, escondido para ninguém ver, ninguém encher o saco. E subiu, se virou, arrumou dinheiro emprestado, pagou o homem do motor lá, guardou seu par de remo, pôs o motor no seu barco e tacou o pau para cima. Aí chegou lá, você tomou sol no outro dia inteiro, lá tinha um rapaz vendendo um protetor. Aí mais para cima, o barco precisou de alguma coisa, você tinha como arrumar o barco. Lembra que o barco é o corpo, a alma é o motorista, é você. E o caminho, esse caminho de subida é o espírito que conduz a fonte. Vocês estão sacando que a fonte é Deus? Que é toda a origem?
E o processo de cerceamento, a cerca que a gente põe, a barragem, travando tudo disso acontecer naturalmente, é o nosso corpo, é a gente mesmo. É um barco parado lá embaixo, quase à deriva, com furo. É a barragem que é o problema. Vocês entendem que a barragem é o problema. Ela não é natural ali, ela é artificial. Tudo que é natural no mundo é bom, é feito por Deus, não é feito pelo homem. O problema é tudo aquilo que não é natural, que é feito pelo homem. Em contrapartida, o homem é bom, porque o homem é natural, feito por Deus. Só que Deus é tão bom que fez o homem livre, para ele querer poder fazer o que ele quiser. Então ele escolhe a ausência. Ele escolhe o mal, porque o mal é a ausência do bem, que é natural. E o caminho então é o de subida. Durante essa subida na nossa vida, em direção à fonte, em direção ao conhecimento, em direção lá na fonte, lá tem os melhores peixes, já estão tudo lá em cima já. Tem os melhores peixes, tem os melhores alimentos, a água lá é melhor para beber, tudo é melhor lá em cima. Lá tem sombra, água fresca e tal, todo mundo é feliz. Agora vamos parar aqui, ó. Parou a história aqui. Agora liga uma música aí. Põe uma música de filme aí, tocando um helicóptero. Eu fiz essa dinâmica assim. Agora você tá no helicóptero lá. Você vai sobrevoar e ver tudo isso que a gente está falando de fora. Então, elemento contemplativo agora. Sobe. Sobe 10 metros do chão, 20 metros, 30 metros, tudo. Vê os barquinhos pequenininhos lá embaixo, lá. Vê 1, 2, 3 barquinhos querendo subir lá, o resto tudo parado lá embaixo, um batendo no outro, aquele rolo. Começa a ver de cima. Quem em cooperativismo um com o outro está conseguindo subir e tal. Um ou outro. Tem uns que já subiram e já estão descendo para contar como é que é, para ajudar os outros a subir. Tem também. Mas vamos lá. Vamos da barragem para baixo agora. A barragem é tudo aquilo que a gente impõe à nossa naturalidade. Tudo que é natural, que é para fluir. A gente nasce, a gente cresce, a gente estuda, se prepara. Não precisa pensar só em escolarização, pode pensar em preparo. A gente trabalha para poder servir a comunidade, para a comunidade retribuir para a gente continuar servindo, para manter o ciclo aberto. Se a gente serve só pensando no retorno e não na qualidade do serviço, não é sustentável, não é uma via de duas mãos, é de uma mão só. A gente está buscando só o nosso enriquecimento e não se preocupando com o serviço. Isso não é sustentável, isso para. E isso não prospera, isso não gera prosperidade para outras famílias. Nem que seja as suas de baixo. Porque se você fez a sua família e acha que ela prosperou, a prosperidade da sua família vai depender, a análise disso vai depender da prosperidade da sua segunda geração. Senão o seu conceito de prosperidade está falho. Está falando de riqueza só. É uma riqueza, mas está gerando outras famílias felizes, cooperativas entre eles. Enfim, tudo que é natural, que a gente cerca por causa do nosso corpo. É a nossa preguiça, é o nosso medo, é tudo aquilo que vai contra o que é natural. A gente vai buscando as coisas artificiais e vai largando mão das naturais. Então a nossa prosperidade é natural. O homem foi feito para prosperar, porque ele é um animal que ele vai mudando. Ele é diferente dos animais que vivem por instinto. O homem é um ser que vai mudando o jeito de agir, o estilo, o pensamento, o discurso, vai mudando de acordo com a decisão própria dele de adaptação da sua mentalidade. O homem, por decisão própria, pode parar de aprender e nunca mais se aperfeiçoar.
ou por decisão própria. Ele pode querer continuar aprendendo sempre e continuar se aperfeiçoando. Então é essa barragem que a gente não deixa o rio que tem dentro da gente fluir. A gente está colocando o corpo como sendo barreira para a nossa alma poder deslanchar. Apareceu uma oportunidade assim, assim, assim. Quantas pessoas enxergam como oportunidade? Por quê? Porque elas não procuraram mudar o seu jeito de enxergar. Não adequaram a visão dela. Então, a capacidade de enxergar a oportunidade é o que vai determinar, em primeira instância, se essa oportunidade vai ser pega ou não. Porque primeiro ela precisa ser encarada como oportunidade. Então, esse exemplo aí da barragem é de tudo que a gente resiste à nossa evolução. A gente pode procurar ser melhor. Pode. Como? Como vai mudar a nossa mentalidade? Para a gente poder merecer mais, para a gente ter mais sucesso, para tudo funcionar melhor na nossa vida. Então, se você tem disfunções, eu tinha uma disfunção, eu era totalmente gordo, obeso. Era uma disfunção do meu corpo, era um problema que eu tinha. E eu resisti por muito tempo. Até que um dia eu parei de resistir. Eu fui apresentado a algumas possibilidades e tal. Vamos lá então, vamos parar de resistir. Tem gente que é bloqueado, crenças autoimpostas, mentiras que as outras pessoas contaram e elas acreditaram, que geram medos gigantescos na vida dela. Medo de empreender, medo de dirigir, medo de ser pai e mãe. Medo, 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 medo. E o que tira a gente do medo é o próprio processo de ação. Quando a gente vai para cima, a gente vai perdendo o medo. Porque a gente vai aos poucos e a gente vai se fortalecendo à medida de cada pequena vitória. Enquanto, em contrapartida, um acumulado de pequenos fracassos também vai aumentando o medo. Então, se a gente puder enxergar diferente um fracasso, para ele não se transformar em mais medo, a gente vai começando a enxergar ele como pré-acerto, como preparação, como custo, para a gente melhorar as nossas vitórias. Bom, nós estamos falando da barragem, de tudo que a gente está impondo na nossa vida para ela não fluir. Todas as decisões que a gente não consegue tomar é a barragem. A barragem é o grande bloqueio emocional de prosperidade na nossa vida. A gente tem vários bloqueios. A gente tem bloqueio por abandono, bloqueio de autoimagem, bloqueio de escassez. Coisas que a gente não consegue tomar decisão. E se apertar, a gente começa a se comportar igual criança para responder. A gente já parte para brincadeira, para historinha, para ironia. E isso, muito possivelmente, é a representação da idade que a gente foi bloqueado. Na nossa época de formação da personalidade, alguém falou uma coisa dessa e a gente acreditou. E trouxe pro resto da vida. Que dinheiro é sujo. Muita gente já ouviu falar que dinheiro é sujo e não gosta nem de ter dinheiro na carteira. Aí você abre a carteira dele e você vê quanto dinheiro tem. Não tem nada. Bloqueios emocionais. Só que a gente tem a possibilidade de se desbloquear quando a gente busca, quando a gente quer aprender como. A gente encontra pessoas que ensinam a gente a desbloquear com conteúdo novo. Então a gente aprende. Quem aprende não depende. E aí vai. O entendimento da barragem é esse. Aí a gente está lá, de helicóptero, sobrevoando tudo. Da barragem para baixo é tudo seco. Seco, 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 seco. Aquele chão trincado. E vai descendo assim, ó, o caminho para baixo da barragem, onde passaria o rio, seco, trincado, as casinhas do lado assim, ó. As casinhas pobres, aquela vilarejo abandonado. Eles não têm água. O rio tá cercado lá. Não corre, é zero.
Eles contam só com uma aguinha da chuva. Olha lá. Só que eles estão esperando que a barragem saia. Eles estão esperando, eles têm fé que algum dia, de alguma maneira, a barragem vai cair e vai fluir naturalmente a água. E a parte mais impactante dessa dinâmica é que a barragem é você. E agora o helicóptero está passando e está enxergando uma pequena família. Pai, mãe, um filho, dois lá. Tudo de costa, pequenininho. Assim, ó. Aí o helicóptero vai aproximando assim. Vai aproximando, você consegue enxergar o rosto. Você não vê o rosto do pai e da mãe assim. Só que a criança, na hora que ela olha para trás assim, a dinâmica é assustadora até na hora assim. Tá lá o helicóptero e tal. A criança olha para trás assim. E você vê o rostinho dela assim. Essa criança é você. Essa criança é você. Criança com os sonhos de ser jogador de futebol, de ser bombeiro. Essa criança é você com 14, 15 anos com os sonhos de dirigir, de ter um carro, de ter família. Essa criança é você com 20 anos com sonhos de se formar, de trabalhar, de ajudar. De repente, com 20 anos para frente, aí, negócio de sonho de família e tudo mais, conhecer o mundo. Essa criança aí que está rezando e esperando acontecer alguma coisa, algum milagre, que a barragem se rompa, é você. E você, de hoje, está dentro do helicóptero. E você está sobrevoando e vendo tudo isso acontecer, o efeito contemplativo. E você mesmo que construiu a sua própria barragem. Você tem a sua própria barragem. Não vamos entrar no mérito de quem construiu, não. Porque tem muita gente aí que ainda trabalha com vitimismo e vai colocar a culpa nos outros. Mas tudo bem, isso é outra questão. Você tem a sua barragem. Você mesmo, do passado, tinha os seus sonhos. Você mesmo está olhando tudo isso de cima. Você mesmo está no helicóptero. Olha quantos personagens, que multidisciplinaridade você mesmo tá. Multifacetado, a sua porção de Deus dentro de você, o onipresente aí, ó, nessa dinâmica. Nessa dinâmica, você tá dentro do barco, você tá se virando lá em cima, evoluindo, pá, na fonte e tal. Você mesmo tá lá na barragem com o barco parado, não consegue se mexer, entrando água no fundo. Você mesmo tem a sua barragem, você criou a barragem, você mesmo está lá embaixo, está sonhando e rezando para essa barragem cair e ter água. Você mesmo, nós mesmos, eu mesmo. Que eu estou contando para vocês que eu estou em luta diária de desenvolvimento, eu estou querendo que flua o negócio. Estou dividindo isso aqui com vocês. Eu tenho a minha barragem. E tô querendo quebrar, tô martelando nela dia por dia, tô trincando ela, já começou a vazar água já. Você tá em todas essas situações. Lá esperando, lá embaixo. No caminho. Você tá subido na barragem, batendo. Tem você ali em todos os lugares. Tem você esperando, tem você batendo na barragem já. Pra quebrar. Tem você lá em cima no barco. Sentindo que o barco você tá remando, mas não sai do lugar e tem água furando. Tá você lá com o barco na margem, deitado, tomando um sol de boa. Tá você lá também.
Ou tá você lá. Só tem um de você que salva, que vai para a fonte e que se salva. E que serve de exemplos e ainda salva os outros. Só tem um de você. De 5, 6 vocês diferentes, só tem um que precisou tomar uma decisão muito forte. Não importar com a opinião dos outros. Saber que é por você e pelos outros tudo isso. E que pega o barco, vira na direção certa e rema. Só tem um de você que faz isso. Esse de você é o fera. Esse é o que deve ser adubado, incentivado por você mesmo. Os outros não vão. Esse é o que tem que ser fortalecido em corpo, alma, espírito. Cuidar do barco, cuidar de você. Ter certeza que você está no caminho correto, que é o espírito. Essa é a dinâmica do rio, que flui naturalmente. Se você ficar lá na sua barragem, lá, não vai rolar. E como é que faz para quebrar a sua barragem? Você lá de baixo vai, bate na barragem para quebrar, tal. Ou você chega lá na fonte, abre mais, aumenta a água e a barragem estoura, sai por cima. Ou você organiza um grupo de outros barcos, sei lá. Você usa a criatividade, você usa a sua imaginação, você mistura com as possibilidades da hora, com as oportunidades. Você já mudou o seu olhar mesmo. Só você agora tem um olhar de quem subiu o rio e voltou. Só você tem um olhar agora contemplativo da situação toda. Só você tem o olhar de quem está lá rezando com fé que vai vir água. Só você fez esse exercício de contemplação de tudo agora. Os outros estão todos no piloto automático. Estão todos vivendo a vida que outros planejaram para eles. A maioria da população é assim, vive no automático. Todas as decisões que tomam no dia são decisões que geram pouco resultado. Não gera prosperidade. Essa dinâmica ficou bem variada e as possibilidades para insights. O objetivo de uma live dessa é despertar insights, ideias. E quanto mais ideia a gente tem, aumenta a nossa mudança na nossa mentalidade. E a nossa boca fala aquilo que o coração está cheio. A gente começa a falar mais, a gente vai agir mais, a gente vai se transformando. Ah, mas não adianta só pensar, tem que pôr em prática. Exato. Só que quem não põe em prática é porque não pensa. Tem que passar de maneira forte, quente, dentro do coração da pessoa. Pá, sai na cabeça e vai. É muito forte isso aí. Sobre fluir na vida, sobre ser natural. Bora pra cima, é assim então, vai. Vou abandonar os automimos. Vou largar a mão desse conforto demais que eu me dou sem merecer. Muito açúcar, muito banho quentinho demais, muito tempo de descanso, sem serviço, sem assumir responsabilidade que vai ajudar os outros. Vou deixar fluir então natural. Vamos fazer o que tem que ser feito então. Vamos pra cima. Vira o barco no lugar certo e rema agora, doidado. Vamos lá. Primeiro põe um motorzinho de 5 HP, depois põe um de 10, depois põe um de 50 e tuxa o pau pra cima e tal. Vai, o negócio rola. É isso aí. Essa dinâmica aí até eu vou sair meio com os insights, né? A gente vê amanhã o que a gente pode fazer. Tem que pôr em prática. Vamos pensar no como agora. Pensar no como, escolher 2, 3 como e falar, esse aqui é o mais viável. Esse aqui é o que tem. Nós vamos falar do plano de ação amanhã, 5W2H. A gente fala disso aí amanhã. De como vai ser feito então, como é que eu vou fluir naturalmente.
Valeu, até amanhã, galera.